Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Todos os anos no verão temos vindo a assistir a picos de mortalidade associados aos períodos com vagas de calor. Este é um problema que se tem vindo a agravar com a subida das temperaturas associada às alterações climáticas. Um dia destes passou-me pela frente um artigo do New England Journal of Medicine com o título Tratamento e Prevenção de Doenças Relacionadas com o Calor. Achei-o tão interessante, tão prático, que pensei logo em partilhá-lo convosco aqui no nosso podcast. Hoje vamos então abordar os sinais clínicos, os sintomas, complicações e fatores de risco associados às doenças relacionadas com o calor. E vamos também discutir a melhor forma de apoiar os nossos doentes e como ajudá-los a prevenir problemas de saúde relacionados com o excesso de calor. O tal artigo do New England Journal of Medicine começa por um caso clínico que partilho convosco. Um homem de 71 anos, com antecedentes de doença coronária, insuficiência cardíaca congestiva e perturbação esquizoafetiva, apresenta-se no serviço de urgência com confusão mental. Nesse mesmo dia, o paciente tinha sido visto a caminhar perto do seu complexo de apartamentos, que ficava numa área urbana movimentada, e mais tarde foi encontrado sem sentidos na rua junto do seu prédio. O índice de calor local, tendo em conta a temperatura e a umidade relativa, nesse dia era de 40,6 graus Celsius. À chegada ao serviço de urgência, o doente está consciente, mas confuso. A sua frequência cardíaca é de 130 batimentos por minuto. A temperatura retal é de 40,5 graus Celsius. A saturação de oxigênio é de 90%. Abre os olhos à voz e consegue dizer o seu nome. É capaz de mover os braços e as pernas e não apresenta déficits neurológicos focais. A sua pele é quente e seca ao toque. A sua medicação habitual inclui furosemida, risperidona e carvedilol. O doente vive sozinho num apartamento no último andar e sem ar-condicionado. Os autores do artigo perguntam como deve ser tratada esta doença relacionada com o calor e como poderia ter sido evitada. Caros colegas, a exposição ao calor pode associar-se a um risco aumentado de vários problemas de saúde, tais como problemas cardíacos, problemas respiratórios, acidente vascular cerebral, problemas renais, eletrolíticos, problemas de saúde mental ou até complicações na gravidez. Mas concentremos-nos agora nas doenças agudas relacionadas com o calor e como gerir as mais graves. As doenças agudas relacionadas com o calor podem ser classificadas em ligeiras, moderadas e graves. As doenças agudas relacionadas com o calor mais ligeiras incluem erupções cutâneas provocadas pelo calor, e aí o recomendado é retirar a roupa do doente, tratar com arrefecimento, até por pulverização com água fria, eventualmente aplicar creme corticoide e, se necessário, creme antibacteriano. Os emolientes tópicos deverão ser evitados e devemos ainda aconselhar os doentes a evitar ambientes quentes e a usar vestuário largo. Outra das doenças ligeiras, as queimbras provocadas pelo calor. Aí devemos retirar o doente de calor, tratar com repouso e com ingestão de líquidos e eletrólitos. Outro problema ligeiro, o edema provocado pelo calor. E aí devemos retirar o doente do calor e elevar as pernas. Não está indicado o uso de diuréticos. Outra complicação ligeira, a síncope por calor. Aí deve-se retirar o doente do calor e tratá-lo com repouso em posição supina, arrefecimento passivo, reidratação oral ou intravenosa.
Uma recuperação prolongada ou uma história clínica ou exame físico que suscite preocupações quanto a uma causa cardíaca, caso o doente tenha fatores de risco cardíacos, devem levar a uma avaliação mais aprofundada, no caso então de síncope. Neste grupo de doenças ligeiras estão também incluídas as queimaduras solares ou queimaduras por contacto com superfícies quentes. As doenças agudas relacionadas com o calor, consideradas de gravidade moderada, incluem a exaustão pelo calor. A exaustão pelo calor é caracterizada por uma fadiga intensa, fraqueza, náuseas, dores de cabeça, tonturas e, por vezes, vômitos. É causada por uma diminuição do teor de água corporal ou do volume sanguíneo devido à depleção de água e íons causada pela exposição ao calor. A temperatura corporal pode estar ligeiramente elevada. É importante notar que, ao contrário do que acontece no golpe de calor, que é o estadio mais grave, na exaustão de calor o estado mental é normal. O tratamento da exaustão pelo calor passa pela retirada do doente do calor, interromper qualquer atividade física que esteja a gerar excesso de calor metabólico e encorajar o repouso na posição supina. O arrefecimento também é fundamental, usando-se o método que for possível que estiver à mão. Ou seja, pode ser um duche ou banho com água fria, o uso de uma esponja embebida em água fria, ou aplicando-se gelo envolvido numa toalha, ou toalhas umedecidas em água fria na testa, pescoço, axilas e virilhas. Outras estratégias, se disponíveis, podem incluir o uso de ventoinha colocada perto da pessoa ou a aplicação de névoa fria. A reidratação intravenosa e oral também faz parte do tratamento da exaustão pelo calor. Se o doente não responder a estas medidas no espaço de 15 a 30 minutos, é necessário efetuar uma avaliação mais aprofundada para procurar diagnósticos alternativos. Passemos agora à doença mais grave relacionada com o calor. É o golpe de calor, também designado por insolação, e em inglês normalmente é designado por heat stroke. O golpe de calor caracteriza-se pela tríade de hipertermia, mais alterações neurológicas, mais exposição recente a elevadas temperaturas, a esforço físico ou a ambos. É importante termos a noção de que o golpe de calor pode evoluir rapidamente para falência de múltiplos órgãos e até morte. Daí ser importante que esta situação clínica seja prontamente reconhecida e tratada. O golpe de calor clássico segue-se à exposição ao calor ambiental e afeta frequentemente indivíduos idosos com problemas de saúde subjacentes que comprometem as suas respostas compensatórias, quer comportamentais, quer fisiológicas ao calor. Frequentemente, estes doentes também podem estar a fazer medicamentos que complicam a resposta fisiológica ao calor e a respectiva capacidade de termorregulação. O golpe de calor por esforço físico pode afetar indivíduos saudáveis envolvidos em atividades de exercício físico extremo, como por exemplo correr uma maratona. Nestes casos de provas físicas extremas, é importante notar que o golpe de calor pode ocorrer mesmo sem uma exposição a uma temperatura ambiental extrema. No golpe de calor por esforço, a transpiração é comum, pelo que a pele pode estar úmida, enquanto no golpe de calor clássico, a pele dos doentes está, na maioria das situações, quente e seca. Em ambos os tipos de golpe de calor, os doentes podem apresentar taquicardia, taquipneia e hipotensão. A alteração do estado mental é o que melhor diferencia o golpe de calor da exaustão pelo calor. Os doentes com golpe de calor podem estar confusos, fracos, tontos, delirantes, combativos, agitados, apresentar discurso arrastado e vômitos, estar estuporados ou letárgicos. Em casos extremos, os doentes podem apresentar convulsões e ou incontinência dos esfíncteres. Num doente com estes sintomas,
O diagnóstico diferencial também deve incluir uma possível sepsis, acidente vascular cerebral isquémico ou hemorrágico e emergências toxicológicas ou endocrinológicas, entre outras possibilidades. Para além de uma história detalhada, a temperatura corporal central deve ser imediatamente verificada em qualquer doente com possível golpe de calor, porque uma intervenção rápida pode evitar complicações graves e evitar a morte. Nestes casos, a temperatura corporal central é caracteristicamente superior a 40 graus Celsius. Abordemos agora o tratamento do golpe de calor. Um doente com golpe de calor deve ser retirado do calor e o arrefecimento deve ser iniciado o mais rapidamente possível. Isto, claro está, para além de ser contactado o INEM e se ativar o pedido de socorro. Em relação às técnicas de arrefecimento, mais uma vez, deve-se usar o que estiver à mão. O ideal seria conseguir arrefecer rapidamente o doente até atingir uma temperatura central de 38 a 39 graus Celsius ao fim de 30 minutos. Referir ainda que é imperativo monitorizar a temperatura central durante estes tratamentos. Além dos métodos de arrefecimento já referidos, salientar também que um dos métodos mais eficazes é a imersão em água fria ou em água gelada. Ao tratar o golpe de calor, devemos ter presente a avaliação seguindo a tradicional regra ABC. A de Airway, B de Breathe, C de Circulation, ou seja, avaliarmos as vias aéreas, a respiração e a circulação. As benzodiazepinas podem ser utilizadas para controlar a agitação, o desconforto e tremores, mas não substituem o arrefecimento. Os antipiréticos não são recomendados para tratar o golpe de calor, pois são ineficazes, podendo até causar mais dano do que benefício. Atenção que os doentes que são arrefecidos com êxito continuam a correr um risco elevado de falência de órgãos e, em geral, requerem tratamento e vigilância em regime de internamento. Mudando agora de tópico, olhemos para os fatores que podem aumentar o risco de ocorrência destes problemas na nossa comunidade. Por exemplo, um desses fatores é a forma como as nossas cidades são desenhadas e organizadas urbanisticamente. Existem autênticas ilhas de calor urbanas, com infraestruturas densamente construídas e algumas até emitem calor para o meio ambiente e com escassez de espaços verdes. Uma construção mais dispersa, com zonas verdes e árvores criadoras de sombra, contribuem demonstradamente para temperaturas mais baixas nos centros urbanos. Isto é ainda mais importante se pensarmos que a população carenciada é aquela onde existem mais comorbilidades e onde normalmente ocorre maior mortalidade nas vagas de calor. E também aquela onde existem polos residenciais mais concentrados. Outro fator de risco é também o tipo de profissão. Por exemplo, o trabalho ao ar livre. Os trabalhadores que trabalham ao ar livre correm um risco particularmente elevado de contrair doenças relacionadas com o calor. A título de exemplo, de acordo com os dados do CDC, nos trabalhadores das colheitas, a mortalidade por golpe de calor é significativamente superior quando comparada com outras profissões. Para além da exposição direta ao calor e do esforço físico intenso, estes trabalhadores, ao ar livre, podem ser obrigados a usar vestuário de proteção que retém o calor, o que pode ainda agravar o problema. Estes aspectos devem ser tidos em consideração e são particularmente relevantes para os nossos colegas de saúde ocupacional. Agora, olhemos para os fatores que aumentam o risco e a suscetibilidade de cada pessoa. Aqui entram as comorbilidades. Pessoas que apresentem já outras patologias, como doenças cardíacas, patologia renal ou patologia pulmonar crónica, obesidade, pessoas idosas com fragilidade, gravidez, pessoas com deficiências cognitivas, tudo isto são situações clínicas que tornam as pessoas mais suscetíveis durante uma vaga de calor. As pessoas socialmente isoladas e os sem-abrigo
são também especialmente vulneráveis durante uma vaga de calor. Certos medicamentos também podem causar problemas. Por exemplo, os medicamentos anticolinérgicos, que podem diminuir a produção de suor, os antipsicóticos, que interferem com a regulação térmica, os diuréticos, que podem aumentar o risco de desidratação, suplementos para controle de peso que possam aumentar a produção de calor metabólico. Temos que estar atentos às pessoas que fazem estes fármacos. O álcool e as drogas recreativas, nomeadamente os estimulantes e hipnóticos sedativos, também apresentam riscos acrescidos devido a vários efeitos, incluindo a diminuição da capacidade de discernimento e de alerta e a desidratação. Então, como reduzir todos estes riscos? Seria importante uma reflexão abrangente e uma abordagem sistémica para atenuar os danos das alterações climáticas e criar mecanismos de proteção contra o calor ao nível da comunidade e das infraestruturas disponíveis. Mas, no dia a dia, o que é que nós, médicos e médicos de família em particular, podemos fazer para proteger os nossos pacientes das doenças relacionadas com o calor? Podemos, no fundo, estar particularmente atentos aos doentes vulneráveis ao calor e conversar com eles e com os seus cuidadores sobre estratégias para reduzir os riscos. Há medidas muito simples, muito intuitivas, que podem salvar vidas. Por exemplo, dialogar sobre estratégias para arrefecimento do lar, incentivar os doentes a manterem-se em espaços frescos nos dias quentes. Idealmente, nos dias quentes, as pessoas de alto risco deviam limitar a exposição e a atividade ao ar livre, aumentar a ingestão de água e monitorizar os sintomas de doenças relacionadas com o calor. Para pessoas mais isoladas e vulneráveis, pode ser útil envolver a assistência social e outros serviços de apoio domiciliário, criando mecanismos de vigilância mais atenta durante as vagas de calor. Além de tudo isto, também devemos, enquanto médicos, ter uma voz ativa a nível político para que as autoridades tomem medidas que permitam diminuir os picos de mortalidade durante as vagas de calor, e isto torna-se ainda mais importante neste contexto de alterações climáticas, quer no presente, quer no futuro próximo. Caros colegas, com este episódio partilhamos o link de acesso ao tal artigo do New England Journal of Medicine e também vamos colocar na homepage do portal MG Familiar um vídeo do New England Journal of Medicine em que é apresentada informação relevante e baseada precisamente nos conteúdos deste artigo. E muito obrigado por nos ouvirem, fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.